Multiversal Flaviano. Para que Jesus veio à Terra? Literariamente, obviamente. Qual foi a missão construída pelo autor da diegese para o personagem chamado Jesus de Nazaré? Que missão ele tinha? Ele veio com que propósito? E aí, eu gostaria aqui de ler um versículo para iniciar aqui essa reflexão e para dar continuidade depois ao que nós temos para mostrar aqui pelos pais da igreja, de perguntar ao próprio Jesus. Quem vai responder isso é o personagem Jesus de Nazaré. Jesus, qual é a sua missão? Qual foi a sua missão? Qual foi a sua missão precípua, principal, primordial, essencial? Qual foi a missão, ou então no presente histórico, qual é a missão precípua do personagem Jesus de Nazaré na sua diegese, na sua narrativa? Vamos ler aqui Mateus capítulo 15, versículo 24. Abra sua Bíblia aí. Aqui, ó. Mateus 15, 24. Mateus 15, 24. Mas Jesus respondeu, olha que chegou a mulher cananeia até ele, e, Senhor, filho de Davi, tem compaixão, minha filha está lá endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu a palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Os discípulos já sabiam qual era a missão de Jesus. Mas Jesus diz, calma, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso aqui não existiu. O autor conta essa narrativa para chegar até aqui. Então ele faz uma estrutura e chega até aqui. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas Jesus respondeu de novo, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa tradução perdida, essa palavra utilizada aqui, apolólota, ou apololota, corrigindo, porque o acento é no omicron, apololota. Esta palavra não significa, neste caso aqui, perdida. Não. Sabe o que significa esta palavra? Nós estamos aqui diante de um verbo, que é o verbo apólime. Apólime, que significa destruição total. Que significa morte. Então, o que Jesus está falando aqui é que ele veio para as ovelhas perdidas, ou seja, próbata, apololota, próbata, talvez aí surja a palavra período probatório, em que a pessoa fica igual uma ovelhinha. Então, próbata, é uma ovelha tá próbata, tá apololota, destruída. Qual é a missão principal, precípua do Messias? Ele veio para as ovelhas destruídas. Ou seja, para Jesus, as ovelhas da casa de Israel, os judeus, já estão destruídos. Ele não veio salvar ninguém. Sim ou não? Ele não veio salvar ninguém. Ovelhas destruídas da casa de Israel. No conceito do Messias, aquelas ovelhas
já estão acabadas, mortas. É claro que se entende perfeitamente isso quando nós sabemos que o escritor está após a destruição. Percebeu isso aí, Francis? Ou seja, para o escritor, as ovelhas ali já estão destruídas. Então, aqui nós temos um dos indícios, uma das evidências claras que o autor está após a guerra. Porque as ovelhas destruídas, olha que nós estamos aqui com o verbo apólime. O verbo apólime, neste momento aqui, que está usado no particípio perfeito, ou seja, algo que já aconteceu, algo que já está completa essa ação, mas essa ação tem efeito no presente. Então temos aqui apólime, e no particípio perfeito, do grego, está apololota, ou seja, está destruído completamente. Mas, Scania, não é possível uma coisa dessa? Ninguém nunca me disse isso. Ovelhas perdidas, essa tradução não deve ser feita aqui. Eu sei que é uma pretensão muito grande falar isso, porque quem traduz os evangelhos são pessoas renomadas, homens que conhecem profundamente a língua grega, mas nós sabemos que estão enviesados pelo dogma e pela doutrina. E muitas coisas que eles identificam no texto, eles não colocam nos seus textos gregos nem nas suas traduções, porque eles sabem que existe uma demanda industrial, empresarial, uma demanda comercial altíssima atrás das suas edições. E ele sabe que ele vai perder se ele fizer isso. As ovelhas para as quais veio o Messias romano, veio literariamente, diga-se de passagem, as ovelhas já estão destruídas. Já estão destruídas. Então, veja bem, o Jesus que veio, ele não veio, como vieram os profetas da Bíblia hebraica. Ele é um profeta? Ele está sentenciando. Uma das funções do profeta é profetizar, dizer o que vai acontecer. É ser um visionário, ser uma espécie de vidente. Então, o profeta da Bíblia hebraica, a narrativa é construída no sentido de que ele vem para evitar aquela situação. Então, a destruição que os babilônicos acometerão sobre Israel, essa destruição poderá ser evitada desde que o povo se converta dos seus maus caminhos. Não é verdade? Aí sim vai sarar a terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu o ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Jesus não veio sarar terra nenhuma. Jesus veio decretar a punição sobre Jerusalém. Jerusalém que mata os profetas, que apedreja aqueles que são enviados. A missão de Jesus é essa. Por que é essa? Porque não tem como se evitar mais a destruição. A destruição já aconteceu. O escritor está após os fatos. Não veio salvar ninguém. Olha o que diz em Marcos, capítulo 8, versículo 35. Olhe bem, Marcos 8, 35. Quem, pois, quiser salvar a sua vida, apólime, perdê-la, será destruída. Olhe bem. Então, quem quiser se salvar, vai perder, a sua vida vai ser destruída. E quem perder a sua vida, e alguém cuja vida for destruída por minha causa e do evangelho, essa vida será salva. Ou seja, não tem escapatória. Por quê? Quem quiser salvar vai perder. E quem perder por amor de mim, do evangelho, vai ser salvo espiritualmente. Uma salvação espiritual. Ou seja, toda vez que você vir Jesus dizendo que vai salvar, ele não vai salvar. Ele não vai te livrar da tribulação, da grande tribulação. Ele não vai te livrar, judeu, do primeiro século, do início do primeiro século. Ele não vai te salvar
do que vai acontecer em Jerusalém. Ele não vai evitar guerra, ele vai te salvar espiritualmente. Ou seja, mesmo que a sua vida ela seja destruída, quem perder a sua vida, apole-me, quem perder a sua vida por causa de mim ou por causa do evangelho, impede-se que se diga que a guerra é inevitável. Calha dizer, não tem solução para os judeus. Segundo a narrativa cristã, do Messias criado por Roma. Esse Messias que não veio salvar ninguém. Veja Marcos 8,35, é claro. É claro, não tem escapatória. Pô, olhe bem, quem quiser se salvar vai ser destruído. E quem for destruído por amor a mim vai ser salvo espiritualmente. Não tem possibilidade de outro caminho a não ser a destruição. É isso que está em Marcos, no capítulo 8 e no versículo 35. Preste atenção. Quando é que esse verbo apólime ele é utilizado? Lê em Lucas 17, 27. O autor diz, Lucas 17, 27. Olha aqui. Olha o que é que diz aqui. Lucas 17, 27. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Que verbo é esse, Scania? Apólime. É o mesmo utilizado para as ovelhas destruídas, que está no particípio, no perfeito. Ou seja, algo que se teve origem no passado e vem permanecendo até o presente. Então, o dilúvio destruiu a todos. E os judeus para os quais Jesus veio já estão destruídos. Olha a maldade da mensagem romana. Olha a maldade da mensagem romana contra o povo judeu daquela época. O Messias romano sendo antijudaico, implacável contra os judeus. Lucas 17, no próximo versículo, no capítulo 29, diz assim, ó, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre. Peraí, foi água antes, agora aqui é fogo e enxofre. E aconteceu o que com aquelas pessoas? E destruiu a todos. Apólime. Apólime. As pessoas ali estão destruídas. Da mesma forma que estão destruídas para o autor as pessoas para as quais Jesus veio, as ovelhas que estão destruídas da casa de Israel. Lembra-se do demônio? Ah, Jesus, Marcos 1, 24. O que é que tem eu contigo? Vieste destruir-nos? Então, essa tradução de ovelhas perdidas, ela deve ser colocada de lado neste versículo aqui, muito embora o verbo apólime possa significar uma ovelha perdida que se perdeu e o pastor possa ir lá buscar essa ovelha. Neste caso aqui, estas ovelhas não têm salvação. Eu vou mostrar aqui, mais Scania. Jesus não veio salvar o que se havia perdido. Ô, Francis, entra na live aí. Entra aí. Abre aí Mateus 18, 11. Abre aí, por favor. Mateus 18, 11. Mas Scania está dizendo que Jesus não veio salvar essa galera. Hein, Francis? O que é que diz aí, Francis? Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Ué, aí agora, Scania, você tá mentindo pra gente, Scania. Você está dizendo que Jesus não veio salvar ninguém
as ovelhas destruídas, e agora tem uma salvação aí para as ovelhas destruídas. E agora? Eu vou compartilhar aqui, deixa eu compartilhar aqui, Francis. Apresentar, compartilhar a tela. Deixa eu tentar compartilhar aqui. Preste atenção, eu estou aqui com um texto crítico. Tá vendo aqui, todo em grego? Dá para ver aí? Olha onde está o versículo 10. Cadê o versículo 11 aqui, Francis? O 11. Cadê o 11? Acha o 11 aí. Sabe o que é isso? Sabe o que é esse versículo aqui? Não é possível que Jesus não veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pais da igreja, vamos resolver isso. Vamos o quê? Interpolar. É verdade. Olha aqui, ó. Interpolação, meu amigo. Interpolação. Olha aqui, não, o Códex Sinaítico não traz esse versículo. O Códex Vaticanos não traz esse versículo. Vou mostrar aqui para vocês o Sinaítico. Alguém já viu um códice? Olha aqui, o Sinaítico. Aqui é o Sinaítico. Eu marquei aqui onde termina o versículo. Aqui, ó. En Uranós. Ele deixa um espaçozinho aqui. Não sei se você está vendo. Ele errou aqui. Ele limpou e colocou aqui, ó. Depois começou com o pronome interrogativo. Kirimin, ou seja, o versículo 11 sobre o qual nós estamos falando, ele não está aqui. Não está no Códex Sinaítico. Vamos pegar outro códice, um dos mais tops que existe. Vamos aqui. O Vaticanos. Vamos pegar aqui o Vaticano. Da mesma forma, esse versículo não existe aqui, ó. Ele termina aqui, ó. Enuranões, no céu, e depois com o pronome interrogativo. Kirhimin. Ou seja, cadê o versículo 11 aqui? Cadê o versículo? Qual foi o versículo 11 que eu pedi para você ler aí, Francis? Qual foi? Qual foi o versículo Lucas 11? ou Mateus? Mateus 18:11. O que é que está escrito em Mateus 18:11? O que é que 11 está escrito? tá, porque o Filho do Homem veio salvar o que tinha se perdido. Não existe esse versículo no texto original, esse versículo é interpolado. Esse versículo é para resolver, os pais da igreja resolvendo. É por isso que Paulo é inventado. É por isso que João, o evangelho de João é aberto. Ele veio para os seus não receberam. Mas todos quanto receberam agora deram-lhe poder. Porque a mensagem de Jesus ela é específica. Interpolaram Mateus 18:11. Quando é que interpolaram Mateus 18:11? Quando estão escrevendo Lucas. Porque Lucas aparece, Jesus agora começando a abrir. Lucas é o mesmo que inventa Paulo. Lucas começa a abrir o evangelho para o mundo, porque Lucas, como diz você e o Primoteu, está vendendo Avon, está fundando religião, está catequizando comunidades. Então, agora em Lucas, ele interpola Mateus. Mateus não traz que Jesus veio salvar ninguém. Muitos versículos foram interpolados, meu amigo e minha amiga. Nos evangelhos, muitos versículos. Marcos, que foi o primeiro, tem a maior das interpolações, que é o seu final longo. Esse texto aqui está todo interpolado, todo o evangelho. É por isso que, ao ler, você precisa ler esses textos acompanhado do aparato crítico, para você analisar e comparar as versões. Ah, mas o autor aqui está se enganando. O autor não se enganou. O autor tem uma mensagem. O que está entrando em contradição são interpolações posteriores dos pais da igreja. Porque o autor, ele está escrevendo à sua época com uma mensagem específica e pura, e ele quer transmitir a sua mensagem num texto grego. E aí, portanto, nós temos aqui o texto crítico trazendo a interpolação. Jesus não veio salvar o que se havia perdido em Mateus 18:11? Não. Eis aqui uma interpolação. Olha o que é que Jesus veio fazendo. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui o que é que ele veio fazer aqui, ó. Eu vim para trazer fogo sobre a terra. E como gostaria que já estivesse em chamas. Eu vim para que ele veio? Para trazer paz
Não! Ele veio para trazer a espada. Ele veio para trazer fogo sobre a terra. Então você que é desonesto, que é um teólogo desonesto, que fica dizendo, coloca aqui minha cara aí que eu quero falar agora com você, que fica dizendo que esse fogo que Jesus veio trazer, o fogo espiritual, é o fogo espiritual. Ah, ele veio trazer fogo, é o fogo do o batismo com o Espírito Santo. Você é um desonesto. Você está inventando coisas, inventando traduções e interpretações odiernas dos tempos atuais, totalmente anacrônicas, desconexas com a mensagem do autor. É isso que você está fazendo. A mensagem dele aí é fogo mesmo, é destruição. Ele está falando é com Israel, não é com ninguém nos dias de hoje, não. Ah, mas é o fogo do inferno, é o fogo, é o lago de fogo, é o fogo do Espírito Santo. Se decidam, porque na literatura de vocês tem desde fogo do Espírito Santo até o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ele veio trazer fogo sobre a terra. Esta era, portanto, a mensagem do Jesus. Olha aqui. Aqui é a missão. Nós estamos falando da missão do Jesus. E como gostaria que já estivesse em chamas. Olha aí. Isso aqui, olha, em vermelho aqui, a King James atualizada, quando aparece em vermelho, é porque o próprio Jesus está falando. E como eu queria que ela já estivesse em chamas. Eu te pergunto, ele veio para salvar alguém? Ele veio para libertar alguém? Ou ele veio para trazer uma sentença? Ou ele veio para trazer uma sentença sobre o povo judeu, que já estava escravizado, que sempre ansiou por liberdade? Vem o Messias romano, um vírus na religião judaica, um vírus no sistema judaico, e entra como se judeu fosse, mas na verdade ali são os tentáculos do Império Romano se passando por um judeu. E para finalizar, eu trouxe aqui este versículo, que aqui acaba logo de vez com essa esperança de que Jesus veio salvar ninguém. Ele veio salvar espiritualmente. Ah, judeus, você, Mateus, Pedro, Simão e seu irmão André, Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, Natanael, Mateus o publicano e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote, Judas Tadeu, Judas Iscariotes. Vocês aqui, para quem eu estou falando, vocês, os 12, olhe bem, os 12. Ah, quando vocês perderem a sua vida, por amor a mim, quando vocês forem destruídos, por amor a mim, por amor ao Evangelho, aí vocês vão receber a salvação. Veja que a salvação de Jesus é a mesma salvação do Vespasiano e de Tito, que entraram na Judéia, destruíram Jerusalém, destruíram a Judéia, destruíram cidades da Galileia, e essa destruição deles veio trazer a salvação. Olhe bem que a salvação que Jesus está propondo é uma salvação a mesma que estava nas ações de Vespasiano e nas ações do Tito. Não tem conversa, meu amigo. Eu estou aqui para salvar vocês. Como existe um ditado aí, um ditado militar. Eu estou aqui para trazer a paz. Nem que, se preciso for, seja por nós estabelecida a guerra. Então, a guerra, a destruição, é vinda com este pensamento. E não pense que esse não era o pensamento de Jeová lá no passado, não. Ele prometeu que pisaria, que daria as nações por herança para Davi. Pisarão os gentios, lá no Salmo 2, ou é no Salmo 1, acho que no Salmo 2, versículo 7, está lá. Ou seja, a teocracia de Jeová sempre foi nesses termos. Mas os profetas davam chance e tinham uma mensagem de esperança. Jesus não. Jesus veio para sentenciar. Olhe bem. Leia aqui, ó.
Quando se afastaram das multidões, os 12, esses que eu citei aqui. Quem são esses 12, Scania? Pedro, Simão e seu irmão André, Tiago e João, ambos filhos de Zebedeu e Salomé, Filipe e o Bartolomeu, que é Natanael, Mateus, o publicano, e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote Cananeu, Judas Tadeu, Judas Iscariote. Ouve essa música aí 10 vezes e já memorizou todo mundo. Olhe bem, quando se afastaram das multidões, os 12 e alguns outros que o seguiam lhe pediram para elucidar as parábolas. Então lhes revelou, letras em vermelho, King James atualizada. Ótimo, você identifica logo a mensagem que é a palavra de Jesus. Olha lá. A vós, os 12, foi concedido o mistério do reino de Deus. Aos de fora, entretanto, tudo é pregado por parábola. Agora, qual é o objetivo da mensagem de Jesus? Qual é? Qual é? Vou colocar aqui, vou centralizar aqui. Qual é, Francis? Com o propósito de que, mesmo que vejam, não percebam. Ainda que ouçam, não compreendam. E isso para que não se convertam e sejam perdoados. Jesus queria perdoar ninguém? Então você não sabe ler, você é um obtuso. Agramatos idiotai. Você não está conseguindo ler aqui. Para que não se convertam e sejam perdoados. Então, convertei-vos, o arrependei-vos de Jesus é fake. Isso é literário, meu amigo. Não houve ninguém mandando ninguém se arrepender. Aqui é para dizer, literariamente, Jesus, muito embora tenha falado isso, ninguém se arrependeu. Ou seja, a culpa é dos judeus. E a destruição que virá sobre eles, portanto, a culpa é deles. O Novo Testamento em seu verdadeiro contexto.